boa noite. Boa noite. Joesley Batista presta depoimento na Procuradoria-Geral da República e nega a atuação de ex-procurador Marcelo Miller. Após acusar Lula e Dilma, PT ameaça expulsar Antônio Palocci. Em depoimento, o ex-ministro disse que pré-sal financiaria projeto do partido no poder. Ministro da Justiça anuncia que vai trocar o comando da Polícia Federal. Cerca de 30 mil pessoas acompanharam o desfile de 7 de setembro em São Paulo. Em Brasília, Temer acompanhou o desfile ao lado da família. Ele recusou o carro aberto e evitou o público. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Milhares de pessoas acompanharam o desfile de 7 de setembro no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. No palanque, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória estiveram juntos pela primeira vez depois de uma semana de troca de farpas entre eles. O desfile em comemoração aos 195 anos da independência do Brasil levou para as arquibancadas do Sambódromo do Anhembi muita gente disposta a mostrar sua paixão pelo Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, gente. Só precisa ter garra, ter honestidade, sinceridade. O que me motiva a estar aqui hoje é isso, é o amor à minha pátria, é o amor ao meu país. Vamos ter esperança, se Deus quiser. As arquibancadas ficaram cheias. Esse pequeno grupo fez um protesto pedindo a intervenção militar. Cerca de 8 mil pessoas passaram pela avenida, entre civis e militares, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Após assistir ao desfile, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória, ambos do PSDB, deram uma rápida entrevista coletiva. E os temas políticos não ficaram de fora. Os dois apareceram juntos depois de vários eventos separados. As ausências foram notadas em uma semana em que se especulou uma possível saída de Dória do PSDB para disputar as eleições para presidente. Dória afirmou que não há nenhuma intenção de mudar de partido e elogiou o governador, seu padrinho político, e o PSDB. A minha admiração, o meu respeito, meu melhor sentimento ao Geraldo Alckmin como cidadão, como pai, como brasileiro, como gestor, como homem público. Os tucanos também comentaram o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci ao juiz Sérgio Moro sobre a relação entre a Odebrecht e os governos Lula e Dilma. Sepulta qualquer imagem de alguém que pretenda seguir uma carreira pública dizendo ser honesto, dizendo ser decente. Alckmin também considerou a delação de Palocci grave e disse que a polarização entre PT e PSDB já foi superada. Eu acho que essa polarização PT-PSDB, ela é coisa do passado. Eu acho que isso passou, o país vive uma situação de grande dificuldade e por isso a necessidade de reformas, construção de um mínimo de convergência no país para que a gente possa avançar. E mais uma edição do Grito dos Excluídos. Grupos ligados a movimentos sociais protestaram contra as reformas propostas pelo governo federal. Houve manifestações em 10 capitais. A 23ª edição abordou o tema Por Direitos e Democracia e contou com muitas críticas aos governos do presidente Michel Temer e também do prefeito de São Paulo, João Dória. Integrantes de diferentes movimentos sociais se reuniram na Praça Oswaldo Cruz, na Avenida Paulista, e também na Praça da Sé, no centro. Representantes do Partido Comunista Brasileiro também participaram. Algumas pessoas organizaram um panelaço. Os manifestantes pediram melhores condições de saúde, moradia e divisão de terras, além de criticarem políticos como Michel Temer, Geraldo Alckmin e João Dória. Fora Dória, São Paulo não é seu, São Paulo é nosso, São Paulo pertence à população. Em Brasília, o presidente Temer assistiu ao desfile da independência ao lado de Marcela Temer e o filho Michelzinho. O presidente recusou o carro aberto e evitou o público. O presidente chegou às 9 horas em carro fechado e assistiu ao desfile ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do presidente do Senado, Eunício de Oliveira, do PMDB. Tradicionalmente, as comemorações da independência são abertas com desfile num Rolls Royce conversível, mas Temer decidiu chegar num carro fechado, preto. Segundo a polícia, 20 mil pessoas acompanharam o desfile. O
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, disse que uma eventual denúncia contra Temer não vai chegar à Câmara com descrédito, após os novos áudios dos executivos da JBS Friboi. Respeitamos a PGR e o Ministério Público, nada tem descrédito. Agora, os deputados podem ter convencimento ou não de que há condições, há necessidade nesse momento ou não, de aceitar a denúncia. Na primeira, não havia, segundo o plenário, elementos, mas nós respeitamos qualquer decisão da PGR. Ainda segundo Maia, a Procuradoria-Geral da República vai tomar uma decisão correta e dura sobre o caso dos delatores da JBS. O presidente da Câmara disse ainda que espera que o governo ajude para colocar a reforma da Previdência em votação até metade de outubro. A matéria é prioridade do Palácio do Planalto. Nesta semana, Maia chegou a dizer que o governo não teria votos suficientes para aprovação do texto. Por se tratar de uma proposta de uma emenda à Constituição, a reforma precisa de 308 votos dos 513 deputados para ser aprovada. E quem falou também sobre as delações da JBS foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. Ele afirmou que espera que a denúncia contra os delatores seja tratada com cuidado e que o governo possa dar continuidade à votação da reforma da Previdência. Rigorosamente, todos esses episódios contribuíram muito para que a situação econômica não tivesse o ganho que poderia ter. Os números que temos hoje poderiam ser muito maiores. A reforma da Previdência não tivesse havido toda essa espetacularização, já poderia estar sido votada, estaria tudo muito bem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, enviou o pedido de inquérito sobre Temer à presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. O pedido do procurador-geral, Rodrigo Janot, é para investigar suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na edição de um decreto no setor portuário que beneficiou a empresa Rodrimar. O encaminhamento aconteceu depois que Janot pediu que o caso fosse sorteado para um novo relator do STF, já que o assunto não tem relação com a Lava Jato relatada por Fachin. Joesley Batista e outros 2 delatores da JBS prestaram depoimento na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília. O empresário negou a atuação do ex-procurador Marcelo Miller. Joesley Batista chegou a Brasília no jato particular dele e seguiu para a sede do Ministério Público Federal. O depoimento faz parte da investigação que pode cancelar a imunidade concedida ao empresário no acordo de delação. Para o procurador-geral Rodrigo Janot, o teor do diálogo entre Joesley e o executivo da JBS Friboi, Ricardo Saldi, indica que os delatores omitiram informações. Nesse caso, poderiam ser processados e presos. Num trecho da gravação, Joesley dá a entender que eles foram beneficiados na negociação do acordo por informações privilegiadas repassadas pelo então procurador Marcelo Miller. A estratégia do dono da JBS é negar, principalmente, que ele tenha sido orientado pelo então procurador a gravar o presidente da República. No diálogo com o Saldi, Joesley diz que conversou com Marcelo Miller no início de março, antes, portanto, do encontro dele com Temer no porão do Palácio do Jaburu. Um flagrante preparado com a ajuda de um agente público é uma prova que poderia vir a ser invalidada, como quer Michel Temer. Mas para Janot e também para a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mesmo que benefícios aos delatores sejam suspensos, as provas provenientes do acordo permanecem válidas e as informações aproveitadas nos processos. Joesley sustenta que Miller apenas explicou, em linhas gerais, como deveriam ser preparados os anexos e que pensou que ele já estivesse afastado da Procuradoria. Marcelo Miller permaneceu como procurador durante um mês após ter pedido demissão do Ministério Público. Foi exonerado em 4 de março, porém com efeitos legais só em 5 de abril. Nesse meio tempo, teria se apresentado como advogado e negociado um emprego no escritório que cuidou do acordo de leniência da JBS, caso do qual posteriormente se afastou. O ex-procurador também é um dos investigados e foi intimado a prestar depoimento amanhã. Ele nega que tenha cometido irregularidades. Um possível pedido de revisão no acordo da JBS deve ser submetido ao ministro relator no Supremo, Edson Fachin,
que decide se analisa sozinho ou leva a discussão para o plenário da Corte. No depoimento, Joesley disse também que a citação aos ministros do Supremo Tribunal Federal nos áudios teria sido um papo de bêbado e que não tem nenhuma informação comprometedora sobre eles. Alguns petistas querem expulsar o ex-ministro Antônio Palocci após ele ter afirmado em depoimento que o ex-presidente Lula recebeu propinas da Odebrecht e que a ex-presidente Dilma também sabia dos esquemas de corrupção na Petrobras. Na linha de frente, o PT vai tentar desqualificar o Instituto da Delação Premiada. Palocci ainda não fechou o acordo com a Justiça. Ele faz a negociação há meses. O ex-ministro está preso desde setembro do ano passado e na Lava Jato já foi condenado a 12 anos de prisão. Em defesa dos ex-presidentes, o PT vai dizer que as declarações foram uma forma de desespero de alguém que quer sair da cadeia. Para a legenda, o depoimento do ex-ministro é contraditório, porque ele já tinha negado a participação em crimes. Palocci é fundador do PT, foi coordenador da campanha presidencial do PT em 2002 e ministro da Casa Civil de Dilma e da Fazenda de Lula. Num dos trechos do depoimento, o ex-ministro contou ao juiz Sérgio Moro que o pré-sal financiaria projeto do PT no poder. Ele afirmou ter conversado com Lula em 2007 sobre o assunto. De acordo com ele, Lula teria demonstrado preocupação, mas depois estimulou o esquema. O presidente falou, foi a primeira vez que ele falou dessa maneira, tão direta. Mas ele falou, olha, eu chamei vocês aqui porque o pré-sal é o passaporte do Brasil para o futuro, é o que vai nos dar combustível para um projeto político de longo prazo no Brasil. Ele vai pagar as contas nacionais, vai ser o grande financiador das contas nacionais, dos grandes projetos do Brasil. E eu quero que o Gabriele faça as sondas pensando neste grande projeto para o Brasil. Mas o Palocci está aqui, Gabriele, porque ele vai lhe acompanhar nesses projetos para que eles tenham total sucesso e para que ele garanta que uma parcela desses projetos financie a campanha desta companheira aqui, a Dilma Rousseff, que eu quero ver eleita presidente do Brasil. Ao longo do depoimento, Palocci disse que Lula tinha um pacto de sangue com Emílio Odebrecht, que envolvia um pacote de propina, e que faziam parte um terreno para o Instituto Lula, o sítio para uso da família do ex-presidente, além de 300 milhões de reais. De acordo com o ex-ministro, as propinas foram pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, de Caixa 1 e 2. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O depoimento de Antônio Palocci a Sérgio Moro marcou o início de uma nova fase do PT. Foi deflagrada a etapa da antropofagia dos petistas. Pode demorar um pouco, mas eles vão se comer uns aos outros. E a verdade, que já foi esfregada na cara de todos pelas descobertas da Lava Jato, prevalecerá sobre a ficção que o PT criou para si mesmo. Palocci ambiciona um acordo de delação, mas a força-tarefa de Curitiba dá de ombros. A essa altura, a Lava Jato já pode se dar ao luxo de dispensar confissões rasas. Palocci comeu o resto de pretensão presidencial que havia em Lula, aproximando o personagem da cadeia de uma segunda condenação criminal. Palocci também mastigou o que restava da imagem de Dilma. Madame já começa a falar numa candidatura ao Legislativo. Dilma ambiciona não o mandato, mas o foro privilegiado. Ela sofre de morofobia. O que inquieta o PT não é o que Palocci já disse, mas o que ainda pode revelar no seu processo de conversão em antropófago companheiro. Boa noite. O ministro do Supremo, Edson Fachin, retira o sigilo sobre o conteúdo da denúncia na Zelotes contra o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB. O PMDBista teria favorecido o grupo Gerdau na edição de uma medida provisória. Também são investigados no mesmo caso os deputados Alfredo Keffer, do PSL, e Jorge Corte Real. Há alguns dias, Jucá reagiu depois de ser denunciado 3 vezes em 7 dias pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Na época, Jucá afirmou que o procurador deve ter algum fetiche com seu bigode.
O ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirma que há 3 nomes para substituir o atual diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, que comandou até agora toda a Operação Lava Jato e oficialmente vai se aposentar. Mas em entrevista à Rádio CBN, Torquato citou apenas um deles, o delegado Rogério Galoro, diretor executivo da Polícia Federal. De acordo com o ministro, a mudança do diretor-geral faz parte de um plano para tornar a instituição mais moderna e com mais presença no exterior. Dentro da polícia, alguns setores temem por um enfraquecimento da Operação Lava Jato. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autoriza inquérito contra o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, e do filho, o deputado federal Fábio Faria, ambos do PSD. O pedido de abertura da investigação partiu da Procuradoria-Geral da República, com base nas delações dos executivos da JBS Friboi. Robinson e Fábio Faria são acusados de corrupção passiva e de usar Caixa 2 nas campanhas eleitorais. De acordo com Ricardo Saldi, os dois receberam doações não declaradas à Justiça Eleitoral. Aos procuradores, o delator disse que o grupo JF repassou 10 milhões de reais. Uma parte foi para o PSD, outra por meio de um supermercado de Natal para um escritório de advocacia com notas fiscais frias. O objetivo era que a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio Grande do Norte fosse privatizada. Segundo Rodrigo Janot, apesar de ter tido o pagamento, a contrapartida não foi efetivada porque a empresa perdeu o interesse no projeto. O governador e o deputado federal negam as acusações. A defesa disse que a decisão da ministra é protocolar e apenas cumpre o rito previsto para a apuração dos fatos. A revista Veja, na edição deste fim de semana, afirma que teve acesso a mensagens que sugerem que a JBS Friboi tentava comprar decisões em tribunais. As conversas são entre o diretor jurídico da JBS, Francisco de Assis e Silva, e a advogada Renata Jerusa Prado de Araújo. Segundo a revista, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já recebeu os documentos com dezenas de mensagens. Na troca de mensagens, os dois traçam estratégias para obter decisões favoráveis a empresas do grupo e formas de pagamento para funcionários do Judiciário. Pelo menos 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça são citados. A Veja traz ainda trechos da delação do doleiro Lúcio Funaro e que podem comprometer o presidente Temer. Uma câmera de segurança do Morumbi registrou em dezembro do ano passado 2 dos 10 integrantes de uma quadrilha que foram mortos no último domingo, atirando com fuzis no que seria um outro assalto do grupo. Os 2 homens que aparecem nas imagens seriam os líderes da quadrilha especializada em roubo a residências. Os 2 fazem diversos disparos com fuzis. O vídeo foi registrado no dia 3 de dezembro do ano passado. Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública, eles estariam trocando tiros com os policiais militares. No último dia 3, Misael Pereira Bastos, o Sassá, e Felipe Macedo de Azevedo, o Miojo, e mais 8 assaltantes foram mortos em confronto com policiais civis, também no Morumbi, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. O grupo, que era monitorado pela polícia, teria invadido uma residência com 4 fuzis, 3 revólveres e 2 pistolas. O confronto com a polícia, que resultou nas 10 mortes, foi durante a fuga do bando. Em Santa Catarina, a Polícia Civil faz a operação contra a facção criminosa responsável por diversos ataques na última semana. Foram cumpridos 47 mandados de prisão. Desse total, 29 pessoas já estavam detidas e outras 18 foram presas. A ação para tentar prender os responsáveis pelos ataques contra prédios e agentes da segurança pública foi batizada de Operação Independência. Desde quinta-feira até ontem foram registrados 52 ataques em 31 cidades de Santa Catarina. Bases da PM, delegacias, casas de policiais foram alvejadas, carros e ônibus incendiados. Segundo a Polícia Civil, a operação contou com a ação de mais de 300 policiais. O bairro do Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, é conhecido não só pela participação na independência do Brasil, mas também por abrigar o mais importante museu da história do país. No próximo dia 23, o bairro completa 433 anos e o Jornal da Gazeta foi conhecer um dos xodós da região, o Clube Atlético Ipiranga, que tem 111 anos de muitas histórias desconhecidas do grande público. No bairro, os nomes das ruas lembram o fato histórico.
Como cenário do grito de Dom Pedro I pela independência, o Ipiranga ficou famoso. Ganhou monumento e museu, o vizinho mais imponente. Perto dali, outro patrimônio do bairro, o Clube Atlético Ipiranga, fundado em 1906. Sérgio é o associado mais antigo. Frequenta o Ipiranga há quase 80 anos, desde quando ele era criança. Foi atleta da equipe de basquete por mais de uma década e um dos poucos que permaneceram quando o clube foi despejado da antiga sede em 1953. Não tinha quadra para onde treinar. Então a gente ia treinar, ligava para os adversários, dizendo se podia treinar lá junto com eles. Então a gente fazia um jogo-treino. Em competições pelo Ipiranga, a trajetória de Eurides também foi de vitórias. Ela ainda treina toda semana, faz parte da equipe feminina de bocha. Conta que quando começou em 1970, o esporte não era para mulher. Que a minha mãe veio na minha casa e a minha secretária falou que eu tinha vindo treinar bocha. Só faltou ela me bater, né? Não tinha mulher e era jogo de botequim. Na quadra, o treino da garotada lembra que o clube nasceu com o time de futebol. O Clube Atlético Ipiranga era um time popular e de expressão no futebol paulista. Assíduo nos campeonatos, nunca conquistou um título, mas chegou perto. O auge foi nos anos de 1930, quando o Ipiranga foi vice-campeão paulista por 2 anos consecutivos. Daqui também saíram muitos craques. Um dos que vestiram esta camisa foi o goleiro Barbosa, titular da seleção brasileira na Copa de 1950. Quando foi rebaixado para a segunda divisão em 1959, o Ipiranga encerrou a atividade profissional no gramado. Em São Paulo, teve mais um dia de sol e o ar bastante seco. A umidade do ar hoje ficou entre 20% e 30%, o que já é considerado estado de alerta devido aos problemas que pode causar à saúde. Vamos ver se o tempo continua assim na previsão para amanhã com Luciana Magalhães. A chuva não deve aparecer tão cedo na capital paulista e o ar ficará seco. Os próximos dias continuam abertos, ensolarados e com temperaturas altas à tarde e umidade baixa. Amanhã e sábado, os termômetros podem chegar aos 30 graus. E no domingo, máxima de 29. O furacão Irma causa mais destruição no Caribe e já avança para a República Dominicana, Haiti e Cuba. Pelo menos 11 pessoas morreram. A ilha de Barbuda foi uma das mais atingidas pelo Irma. Segundo as autoridades, a região está quase inabitável. 95% das edificações do país sofreram algum dano e metade da população está desabrigada. São Martin passa por uma situação parecida. A parte holandesa da ilha está inacessível. O porto e o aeroporto foram destruídos. O olho do furacão passou ao norte de Porto Rico no começo do dia, deixando quase 70% da população sem eletricidade. A expectativa é que o Irma seja rebaixado para uma tempestade de grau 4 quando chegar na Flórida até domingo. Mesmo assim, cerca de 100 mil pessoas que moram na orla de Miami já foram retiradas e voos foram cancelados. Outros 2 furacões se aproximam do Caribe e do Golfo do México. China pede que o Conselho de Segurança da ONU tome medidas necessárias contra a Coreia do Norte, mas ainda defende o diálogo. O governo chinês pediu uma nova resposta da ONU para frear os programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, mas acredita que as sanções e as pressões sobre o regime de Kim Jong-un representam metade da solução, que se completa com diálogo e negociação. A chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, anunciou que o bloco prepara novas sanções ao país. Ontem, a Coreia do Norte organizou uma grande festa para homenagear os cientistas que trabalharam no teste nuclear com uma bomba de hidrogênio realizado no fim de semana passado. O evento incluiu uma queima de fogos e um desfile pelas ruas de Pyongyang. Na Colômbia, o Papa Francisco elogiou o processo de paz do governo com as guerrilhas armadas do país e pediu que o povo não caia na tentação da vingança. O Papa chegou ontem à tarde em Bogotá e foi recebido hoje de manhã pelo presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Francisco discursou para mais de 25 mil pessoas na principal praça de Bogotá.
O Papa ainda vai passar por mais 3 cidades antes de voltar para o Vaticano no domingo. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Boa noite. Fique agora com Rony Fon no Todo Seu. A dupla Mococa e Paraíso solta a voz na festa sertaneja desta sexta, 10h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.